Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ver as grandezas inversamente proporcionais. Nós vimos os números inversamente proporcionais e vimos como identificá-los, fazendo a primeira sucessão com a segunda sucessão ou sequência, como vocês quiserem falar, e montando a razão de semelhança entre elas, fazendo a conservação do primeiro número na sequência, dividido pelo inverso do número da segunda sequência. E isso também vale para encontrar aqui as grandezas inversamente proporcionais. Mas, em pensando-se em grandeza, e nós já sabemos como que elas se comportam, né? Nós temos aí massa, peso, quantidade, velocidade, valores, uma série de situações que se consideram grandezas, né? E se tratando de grandezas, nós temos algumas particularidades aqui. Então vamos ver. Abrindo completamente 4 torneiras idênticas, consegue-se encher um tanque com água em 72 minutos. Então vejam, quais são as grandezas que nós temos envolvidas aqui? Quantidades de torneiras, olha lá, número de torneiras, e a outra identificação é o tempo para encher a caixa d'água. Então, o tempo que se gasta para encher a caixa d'água. Então, conta no problema que 4 torneiras enchem em 72 minutos. Mas, se utilizarmos 6 dessas torneiras, quanto tempo nós vamos encher o tanque? Então, essa é a nossa incógnita, por isso a gente chama de x. Agora vamos identificar, é uma grandeza direta ou inversamente proporcional? Vamos pensar, se eu aumento a quantidade de torneiras e eu tenho um tempo dentro desse enchimento, né, do tanque com água, o que vai acontecer? Quanto mais torneira trabalhando, em menos tempo eu consigo encher esse tanque. Então, quanto mais material eu tenho disponível, então menos tempo eu vou gastar. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais, porque aumenta a quantidade de torneiras, diminui o tempo para encher o tanque. Grandezas inversamente proporcionais. Sendo assim, elas são inversas. Então, eu tenho que inverter o segundo elemento da segunda sequência. Quem é o segundo elemento da segunda sequência? O 72 sobre x. Então, eu vou inverter x sobre 72. Olha lá, minha fração vai inverter. A primeira eu mantenho, 4 sobre 6. A segunda eu inverto, x sobre 72. Esse é o truque e o macete para poder entender a diferença entre ser direto e ser inverso. E o próprio nome já está dizendo, né? Inverso. Muda. E se mudou, basta aplicar aqui a propriedade fundamental da proporção e nós vamos ter 6 vezes x, 6x e 4 vezes o 72. Resolva essa equaçãozinha que fica do primeiro grau e se você tem dúvida, acesse no canal o vídeo de equação do primeiro grau. Temos uma playlist com isso montado. E aí você tira as suas dúvidas. Se ela permanecer, conta para nós nos comentários. Eu gravo uma aula para explicar para vocês sobre isso. E de qualquer forma, resolvendo essa equação, nós vamos ter o valor 48 minutos. Para a curiosidade de vocês, tentem resolver, veja se dá mesmo 48 minutos essa equaçãozinha aqui. Vou passar um exercício, quarta-feira iremos corrigir. O exercício é o seguinte: a velocidade de 800 km por hora, um Boeing vai de São Paulo a Belo Horizonte em 42 minutos. Se voar 600 km por hora, em quanto tempo fará a mesma viagem? Então tentem aplicar esses conhecimentos baseados no exemplo que foi dado. E na quarta-feira nós iremos corrigir. Até lá! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.